querer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Só que as coisas não são assim. A gente precisa ter os nossos desafios para poder aprender. Os desafios servem para isso. Esses professores diferentes servem para nos ensinar cada um a sua lição. Existe uma história, uma linda história chinesa que conta de uma senhora que ela carregava sempre 2 baldes para poder pegar água num caminho bastante distante. E ela caminhava com esses 2 baldes. Só que, quando ela voltava com água, por estar rachado, a água caía todo aquele caminho. Ela chegava lá, ele estava pela metade de água. E foi passando o balde que chegava cheio, muito orgulhoso, falava: você não consegue nem ser o que você tem que ser balde para carregar água. Porque você fica aí, você tem defeito. E aí ele começou a ficar triste, cabisbaixo, até que um dia ele resolveu falar para ela: por que você ainda me tem? Eu não sirvo para nada, eu sou um balde quebrado, eu não sirvo nem para o destino que você está me dando, que é carregar água. Aí ela falou assim, muito sábia, sorrindo e falou para o balde: eu sei que você tem uma rachadura, mas eu vou mostrar para você uma coisa. Você está vendo a estrada? Por onde você passa, eu plantei semente. E quando eu voltava, você é quem regava essa semente. E aí nasciam lindas flores, que eu enfeitava a minha casa, a minha mesa, com essas flores. Só do seu lado é que tem essa beleza. E aí ele parou para refletir: será que ele era inútil mesmo? Então vamos parar para pensar. Quando a gente exige de uma pessoa a perfeição, será que a gente não pode enxergar essa pessoa de uma outra maneira? Vamos ficar batendo na tecla que aquela pessoa é pedra que tem que dar água? Esse vaso, ele não se achava importante, mas ele tinha sua importância apesar do defeito que ele tinha. Nós temos defeitos, mas cada um de nós tem a sua importância. Seja de uma maneira, seja de outra, nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir. Então, quando uma pessoa, no seu dia a dia, for muito difícil, pare e pense: ele é professor, o que eu preciso aprender? Com que essa lição é necessária para mim? Faça a reflexão, Santo Agostinho. Chega no fim do dia e fala: aquele chefe fez eu engolir a água da paz. Lembra da água da paz? Quem viu o filme Nosso Lar, lembra da água da paz. Beba água. Assim. Né? Quando a gente fala de pessoas, e a gente fala de caridade, e ser caridoso, como eu falei, não é ser uma pessoa que só pensa que ele dá esmola para o outro, é aquela que também para conversar com a pessoa. Tem uma coisa engraçada que uma vez eu ouvi numa palestra: para nós mulheres é tão importante. Por exemplo, chegar para a pessoa, para mim, e falar: você está gordinha. Isso não é caridade, gente. Isso não é caridade.
pensa do jeito que quer, não é ser caridoso. Lá no livro dos Espíritos, existe um BIP, é a pergunta 886. O que é BIP? Vamos lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para todos e indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, todas as vezes que a gente for praticar caridade, que esse tipo esteja na nossa consciência: benevolência, indulgência e perdão. E pessoas de perdão? Será que perdão é você esquecer? Não, porque esquecer a pessoa tem amnésia. Aí a pessoa tem amnésia e esquece tudo. Perdão não é amnésia. Perdão é um sentimento que a gente desenvolve em relação ao outro, de tentar não desejar ao outro aquilo que ele nos fez, ou seja, retribuir o mal com o mal. É tentar esquecer. Jesus disse: amar o vosso inimigo. Não é querer amar o inimigo como um amigo, porque isso é questão de sentimento, é interior. Não tem como você amar o inimigo como você ama quem você gosta, uma pessoa que você gosta de ver. Mas o simples fato de não desejar mal para ele é sinal de que estamos no caminho certo. Pessoas em fraternidade. O mundo precisa dos corações unidos num só objetivo para alcançar a paz. E como está difícil, né, no nosso planeta, a gente tem visto aí essas guerras, essas intolerâncias religiosas, a falta de fraternidade, de palavra próxima. Isso tudo é um convite para a nossa reflexão. Perguntaram ao Chico Xavier: acredita que tenha inimigos? E ele respondeu: acredito que tenho amigos que se ficaram diferentes quando reconheceram que eu não era a pessoa que eles julgavam que eu fosse. Então, às vezes a gente olha, como eu falei, para a pedra, que é aquela de água. Aí ela não dá água, decepcionada. Deus me deu um carro, me deu uma lagarta. Não quero. Eu quero borboleta. Aí eu estou decepcionado com Deus. Deus não ouviu as minhas preces. Ele não me deu aquilo que eu pedi. Será que essa decepção é uma decepção dessa expectativa que a gente cria? Acredito que sim. Dessa expectativa que a gente cria em torno de uma pessoa que às vezes não pode oferecer aquilo para a gente, porque não tem ainda aquele grau de evolução. Nós temos grau de evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, todos nós vivemos aí na Terra. Vamos ser espíritos bons, espíritos de luz, seres celestes. Isso é progresso, é caminhar passo a passo. E pessoas de tolerância? Vamos lembrar essa historinha que eu contei para vocês do vaso. Essa senhora, ela foi tolerante com esse vaso quebrado? Acredito que sim. Por quê? Porque ela viu nele o que ele podia oferecer. Ela viu nele a oportunidade de ele ser tão importante. Porque quando ela plantava as sementes, ela sabia que ele ia vir derramando as águas. O outro servia para uma outra coisa. Então, cada um de nós tem a sua importância. Serve para determinada coisa. Devemos ser tolerantes. A tolerância que a gente tanto fala, a tolerância religiosa. Todas as pessoas que brigam por causa de religião, mas religião é realidade. É ligar você a Deus. Você não pode impor sentimento a ninguém, porque sentimento é interior.
chamado assim, perigo. Não abra. O irmão questionar. Mas por que eu não posso abrir? Será que é perigo mesmo? E o outro irmão falar, não se aproxima, não se aproxima. Está escrito, é perigo, ponto. Não vamos nos aproximar. Isso acontece com o ser humano. A gente cria rótulos e coloca na pessoa. Aquele ali eu não vou conversar porque ele é homossexual. Aquele dali eu não vou conversar porque ele é negro. Aquele dali também não faz parte do meu convívio porque ele não é espírita, então não serve para conversar comigo porque tem outra religião. São rótulos. As caixas precisam serem abertas. Existe uma essência de Deus. Quem não brincou no final do ano, daqueles presentes que você oferece para o outro, e aí vem uma caixa muito linda, e dentro você fala, não gostei do presente não. Ou então quando você pega uma caixa, aí dentro dela tem outra caixa, e outra, e outra, e outra, e você vai tentando adivinhar o que tem dentro dessa caixa. Nós somos isso. Nós somos caixinhas, surpresas, que só no dia a dia, só a compreensão, só a tolerância, só a gente tentando eliminar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, é que a gente vai poder enxergar, ter olhos de ver, ultrapassar aquele rótulo do perigo e tentar ver o que essa pessoa tem para me oferecer. O que essa caixa ela tem para me oferecer? Às vezes a gente recebe uma caixa muito frágil, muito pequenininha, e dentro há um presente que a gente ama, que a gente adora. Então essa relação, que às vezes no livro eu falo, essa relação das caixas, são presentes, todos são presentes. Seja qual for a caixinha, a essência é um presente de Deus para nós. A gente vê muito na escola, né? Hoje em dia, as crianças sofrendo bullying porque uma não aceita a outra, porque acha que é diferente. O que é ser diferente? São rótulos que a sociedade impõe. Porque você não está dentro daquele padrão, você não vale. O vaso da velha chinesa, porque tinha uma rachadura e não vale. O que ela mostrou para a gente? Que vale muito. Olha quanta beleza que ele ofereceu para ela. Ele gosta de receber flores lindas que enfeitam o nosso jardim, flores, né? Presente de Deus para nós. Então, quem somos nós para julgarmos? Como Jesus disse para aquela mulher lá que estava sendo julgada, quem são vocês para julgar? Cada um tem um defeito, conta a história de Jesus. Ele escreveu na areia cada defeito de cada um que estava apontando. Mas ele não escreveu para julgar aquelas pessoas, mas para fazer com que elas refletissem, para parar para refletir que eles não podiam julgar, porque senão eles iam ser julgados também. Ah, mas ele lá tinha que continuar no erro? Não. Vai, não pegue mais. Jesus é atual, gente. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente conseguir assimilar essas mensagens do Cristo, a gente está no caminho. Um caminho do progresso, um caminho do bem. Que pessoas de espiritismo? Nós somos espíritas. Um dos princípios da doutrina espírita é a reencarnação. Estamos reencarnados na família que precisamos, que necessitamos. O irmão difícil, a mãe intolerante, são pessoas
tais pessoas. Porque a gente tem que parar para pensar, para refletir. E aí a gente pergunta assim, não saber é importante para alguém? Para quem? Só para os meus familiares? Ou alguém acha que isso é importante também? O que eu tenho feito de bom para o mundo? Eu tenho feito alguma diferença? Quantas pessoas estão torcendo para que acordemos todas as manhãs desfrutando de saúde e de paz? Pare para pensar. Vamos fazer essa reflexão. Eu estou sendo importante para a vida? Existe um livro da autora Sueli Caldas, o nome do livro é Semeador de Estrelas, que fala sobre o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. E perguntaram para ele qual foi a maior alegria que ele teve após o desencarne. E nesse livro ele responde: quando eu acordei, vi meus familiares e fui informado que havia desencarnado, estava deitado na cama, abri os olhos e ouvi um barulho, uma multidão de pessoas gritando o nome dele. E ele perguntou o que significa isso. Aí o Espírito Protetor falou: venha comigo até a janela que você vai entender. E quando ele olhou pela janela, uma multidão de pessoas aplaudiam ele, choravam de alegria, olhavam para ele e agradeciam. E ele falou: quem são essas pessoas? E o Espírito Protetor falou para ele: pessoas que você ajudou, pessoas que estavam atormentadas na reunião de desobsessão